Queridos, se possível, abre comigo a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Vamos aprender um pouquinho a palavra do Senhor, ver o que Ele tem a nos ensinar, e sempre tem coisas lindas. Lucas capítulo 15, verso 8. Diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com diligência até achá-la? E quando a encontra, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Fim de ano sempre temos mudanças em casa. É natural que isso ocorra regularmente, visto que festas se aproximam e muitas famílias vêm visitar uns aos outros, outros vão. E alguns conseguem mobiliar a casa ou trocar algum objeto, deixar a casa mais arrumada. E no mínimo a grande maioria procura fazer uma espécie de faxinão para receber as famílias. Isso é normal. Geralmente para um dia antes do Natal ou Ano Novo, como muitas casas, inclusive algumas que nós tivemos esta semana, que está acontecendo isso. Um faxinão geral. Você chega lá, o irmão está pendurado na cortina, a irmã está com o cabelo todo esvoaçado e fazendo um faxinão geral. Porque final de ano geralmente tende a ajeitar tudo, porque costumeiramente os parentes se aproximam. E é normal que queiramos que eles cheguem e a casa esteja tudo legal, tudo bacana. Até para evitar algum converseiro depois, né? Porque no meio de alguns parentes, outros vêm e dizem: você viu como é que estava a casa de fulana? Infelizmente tem tudo essa parada. Por isso, para evitar muita coisa, muitas famílias se ajeitam, limpam, preparam. E é um processo natural que ocorra assim regularmente. Parece que quando estamos fazendo algumas faxinas, de tempo em tempo a gente encontra algumas coisas perdidas, algumas desejadas, das quais perdemos e não encontramos a tempo, outras indesejadas, que poderia ter ficado perdida. E é natural, e parece que isso aqui está acontecendo nesse texto, ou pelo menos é uma figura de linguagem a nós esta noite, que nos ensina semelhança disso. Isto é, Jesus, de maneira amorosa, está utilizando parábolas para transmitir ao coração das pessoas a ideia de filhos perdidos ou ovelhas perdidas que voltam para seus lares no Senhor, e a resposta dessa volta é a alegria tanto daquele que chega quanto daquele que recebe. Ele está dando essas informações todas em 3 parábolas. Embora todas elas possuem uma riqueza maravilhosa de conteúdo aplicativo para o dia a dia, para tantas coisas no sentido de cultos evangelísticos ou regresso de ovelhas, mas esta noite a gente vai tentar trabalhar naquilo que ele levou-me a compreender apenas nesta parábola, dessa mulher em específico, que ele utiliza para nos ensinar coisas grandes. Há uma verdade prática escondida nas entrelinhas desse texto, que podem, através de uma boa hermenêutica, ser expandida para muitos outros lados. E a gente vai tentar ficar em apenas um aqui, onde queremos explorar apenas esse texto dessa mulher. E nessa figura em que Jesus ensina, a gente pode aprender que, de fato imediato, essa mulher perdeu algo de grande valor. Diz Jesus que ela tinha 10 dracmas, e todos sabiam que ela tinha esses valores todos guardados dentro de casa, mas em algum momento ela descobre que um desses valores se perdeu, e ela sabia o quanto valia isso para si,
E as pessoas em volta dela, vizinhos, parentes, amigos, todos também sabiam o quanto valia essa dracma para ela. Embora aqui não é o valor financeiro que Jesus quer colocar, mas é o valor amoroso, emotivo, emocional, aplicativo, daquilo que a gente pode se apegar, daquilo que a gente tem como maior importância. Poderíamos substituir aqui o valor financeiro pelo valor de amor, por aquilo que a gente prioriza, por aquilo que o nosso coração se apega, por aquilo que a gente tem maior importância. É nisso que Jesus está aplicando. Nada financeiro, mas ele envolve vidas. Por isso se aplica amor no caso. Logo perceba que por conta da perca, evidentemente ela sabe que precisa achar, até porque achando tal coisa elimina a tristeza que tem. Note que na parábola de Jesus ela está sozinha em casa, pois embora os seus amigos soubessem que ela tinha valores guardados e que esses valores eram de suma importância não só para ela, mas para o contexto família, mas eles não estão com ela agora na perca, justamente porque toda perca provoca distanciamento, toda perca provoca separação, toda perca provoca ausência de pessoas, provoca solidão. E essa mulher está agora solitária no seu canto, justamente na perspectiva de achar esse valor que ela perdeu e que para si era muito importante. Algo excelente dentro dela, de alguma maneira, foi deixado de lado e foi ao tempo perdido. Assim, Jesus quer nos ensinar que o que será que fez ela perder? Ou o que será que fez que nos faz perder algumas coisas de valores ao longo da vida? O ano passa e passa de repente, e se a gente fazer uma retrospectiva, nós vamos perceber que perdemos algumas coisas, ganhamos outras, é bem verdade, mas algumas se perderam, ou estão em algum lugar escondido que nem nós não sabemos onde achar. Mas o que fez essa mulher perder? Se era algo de tanto valor, como que ela conseguiu deixar escapar? Se ela tinha 10 escondidas ou guardadas dentro de um lugar de segurança, o que fez com que uma dessas 10 se desgarrasse e ela perdesse? E como foi que ela levou tanto tempo para perceber que perdeu, a ponto de ter que varrer a casa para encontrar? Significa que a perca foi num tempo, mas o descobrimento da perca foi em outro tempo. Não foi nada no mesmo instante, porque se tivesse entendido que perdeu no mesmo instante, de imediato poderia saber onde caiu, onde deixou, então a memória levaria pelo menos mais perto do objeto perdido. Entretanto, a distância entre um e outro faz com que ela tenha que procurar com diligência, com dedicação, para tentar encontrar. Mas essa pergunta pode ser feita a nós: o que será que fez ela para perder essas dracmas ou essa dracma? O que aconteceu de fato? Sentiu que estava segura demais? Sentiu que nada mais a afetaria? Será que imaginou que tudo para ela estava dando tão certo que ela estava isenta de qualquer problema no futuro? Será que o seu coração se orgulhou de ter tais coisas e não percebeu que no meio do volume todo um se perde? Será que ela se contentou em ter tanto e não percebeu que poderia contar constantemente aquilo que tinha para ver se dava falta dia após dia? Será que faltou humildade? Será que foi prepotência demais? Será que foi soberba demais? Ou foi desmanzelo demais? Descuido demais? Se tornou tão desinteressada naquilo que tinha que não deu conta de perceber o valor que tinha? Essas coisas todas podem ser perguntadas aqui dentro. Será que isso é um egoísmo escondido dentro da alma dela? E de fato, o egoísmo escondido nos faz perder coisas maiores. Nem sempre percebemos isso. Mas o egoísmo no qual buscamos olhar apenas para si mesmo, egoísmo somado com o egocentrismo, isto é, eu no centro e o egoísmo sendo que todas as coisas devem ser voltadas apenas a mim, me faz perder coisas maiores. Inclusive o próprio Deus, quando eu me abraço com o egoísmo e transformo-me num egocêntrico manipulador de coisas, evidentemente que o próprio Deus deixa de me dar coisas maiores para me poupar de pecar ainda mais. Então,
nesse contexto, muita gente se perde em meio à avareza e ao egoísmo e deixam de ser abençoados. Não é que Deus os amaldiçoa, eles deixam de ser mais abençoados daquilo que estão vivendo, porque abençoado já é, pelo simples fato de respirar, já tem bênção na própria vida. Entretanto, coisas assim podem acontecer. Isso me faz pensar, a parábola de Jesus me faz imaginar dentro da casa dessa mulher, e me faz dizer que quando coisas ruins conseguem esconder as coisas boas, e existe de fato esse problema. Não raras vezes nos deparamos com mais coisas ruins do que com coisas boas. Não raras vezes encontramos pessoas que a gente destaca mais coisas ruins nelas do que coisas boas. Não raras vezes o nosso jeito de ser demonstra mais coisas difíceis do que as coisas aprazíveis dentro de nós. Como uma boa casa, nós escondemos coisas aqui dentro que nem sempre conseguimos encontrá-las e encontrar as boas, mas encontramos as ruins. Que dirá os de fora, ao vislumbrar, percebe. Note que a casa dessa mulher, segundo Jesus, tinha uma sujeira tamanha, tinha uma poeira em demasia, tal poeira que ela tem necessidade de varrer a casa para achar uma moeda. Imagina no cenário da sua própria casa ou da minha casa, você perder uma moeda de R$1, por exemplo. R$1, basicalidade. Mas tem hora que R$1 é importante. Tem momento que uma moeda de R$1 é insignificante. Mas tem momento que a moeda de R$1 dá 2 pães e você não tem R$1 para comprar naquele dado momento. Ainda mais aqui em Dourados, que é uma bênção, que tem pastelzinho de 75 centavos de R$1, dependendo da fome, R$1 te dá um pastelzinho, um suco, uma chipa, entende? R$1. Então imagina perder R$1 em casa e para localizar tal moedinha ter que varrer a casa. Claro que isso dá o sentido de vasculhar debaixo dos móveis, mas em sentido geral dá a ideia de que existe sujeira o suficiente capaz de esconder valores pequenos. Existem grandes poeiras capazes de esconder valores pequenos. E esses valores, embora pequenos, não deixam de ser importantes. Coisas ruins escondem coisas boas. Veja que ela empregou um esforço tamanho para que conseguisse varrer e achar coisa importante. Isso não é verdade. Nada de valor é adquirido sem esforço. Nada que tenha valor você consegue obtê-lo sem esforço. E é uma verdade tranquila. O sucesso é a recompensa do esforço, mas o fracasso é o salário da indiferença. Isso é uma verdade simples. Quanto maior é o seu esforço, maior vai ser a sua recompensa. Quanto maior é a minha indiferença, maior vai ser o meu fracasso. Então essa mulher emprega um esforço tamanho para localizar uma pequena moeda, mas que para ela valia bons dias de trabalho. Perceba que em meio a essa poeira toda, ela tinha muitas coisas boas, com certeza, muitos móveis bons, mas o que prevalecia era poeira. Ela tinha uma casa cheia de coisas boas, mas o que prevalecia era poeira. Se você entrasse na casa dessa mulher, você iria ver quadros bons na parede, mobília legal, mas a primeira coisa que ia ficar na tua mente é você passar o dedo e perceber a poeira. E note que geralmente as pessoas olham os móveis só depois de olhar a poeira. É ou não é verdade? Infelizmente, elas só olham os móveis só depois de olhar a poeira, porque é o que está mais aparente, é o que está acima, é o que está dentro. Perceba que ela perdeu algo de valor dentro da própria casa. E é pensando nisso que
a minha casa, eu, você, nós, como uma boa residência, pela nossa segurança, pela nossa tranquilidade, pelo nosso conforto, pela vida prática que a gente tem, pela correria do dia a dia. De tempo em tempo a gente tem que se lembrar que é necessário fazer alguma faxina interna. De tempo em tempo a gente tem que tirar a mobília do lugar e limpar alguns cantos de nossa casa, justamente para que esses cantos limpos a gente possa encontrar alguns valores importantes que se perderam em meio à poeira da vida. E existem algumas poeirinhas escondidas dentro de mim e dentro de nós todos. Alguns não têm, mas uma grande parte tem. E essas poeirinhas precisam ser identificadas, limpadas, porque elas saindo, elas vão evidenciar os valores que estão escondidos atrás delas. Como, por exemplo, a poeirinha da inveja, a poeirinha da mentira, a poeirinha da preguiça, sabe? A poeirinha do relaxo. São coisas que a gente não percebe, mas que de alguma maneira pequena, ela vai obscurecendo valores absolutos dentro de nós. Pequenas atitudes empoeiradas destas escondem bênçãos que a gente é e que tem maiores do que os próprios valores que os outros veem em nós. E essas poeiras de tempo em tempo precisam ser tiradas, ou pelo menos diagnosticadas, para saber onde é que elas estão. Hoje vamos tentar identificar de maneira muito breve essa poeira da inveja, esse malefício da inveja. A palavra inveja, ela tem uma origem no latim, embora mudou o sentido completamente hoje, mas quando ela foi dita no latim é invedere, invedere. E a palavra invedere no jardim significa não ver, dá um sentido prático de inveja. Porque para entender não ver, vai nos levar a olhar para dentro de nós mesmos, de maneira tal, que eu não vejo o que é de bom, mas vejo apenas o que é ruim. Que eu não vejo o que é ruim em mim, mas eu vejo em mim apenas o que é bom. E é um fato, porque geralmente a gente só consegue ver os defeitos uns dos outros, mas dificilmente a gente consegue colocar em primeira instância os valores bons e deixar de lado os valores ruins. Somente depois que conhece o Cristo, em que a gente passa a deixar os defeitos de lado e passa a colocar as qualidades de lado, por causa do amor do Cristo, que a gente passa a se identificar com Jesus e olhar um para o outro sob o prisma de Jesus, ou pelo menos deveria ser assim. E sendo desse mesmo particípio do Cristo, então não conseguimos ver apenas as sujeiras de nós, tanto quanto dos outros, mas vemos muito mais os valores. Do contrário, a gente só consegue ver a poeira da vida dos outros. E infelizmente, muita gente só consegue ver a poeira. Não vê o que é bom, nem consegue ver o sucesso, nem consegue ver a bênção, não consegue ver absolutamente nada do que é dos outros, apenas do que é seu. Isso faz entender o que é o significado da palavra invedere. Entretanto, trazendo para hoje, para os nossos dias de hoje, a gente pode identificar algumas pessoas. Para isso, podemos fazer um diagnóstico, identificando a inveja em nós e identificando o invejoso perto de nós. Diga para quem está ao seu lado, a gente precisa aprender a identificar a inveja em nós e identificar o invejoso perto de nós. Primeiro, por quê, irmão? Identificando a inveja em nós, nós vamos estar se tornando menos perigoso para quem está perto. Identificando a inveja no outro, a gente vai se distanciar do perigo que está no outro. Para isso é necessário identificar. A Bíblia fala muito sobre isso, muitíssimo. Mas existem alguns conselhos que a gente pode te dar e a partir da Bíblia tentar entender. O primeiro, tentar observar, é que
O invejoso nunca tem uma alegria completa com a vitória do outro. Nunca. Você nunca vai ver um invejoso olhando para você e se alegrando completamente com a sua vitória. Todas as vezes que você chegar com uma bênção perto de um invejoso e contar a sua bênção para o invejoso, ele vai dizer: nossa, que bonito, é legal, mas 3 pontinhos. Ele nunca vai terminar a frase, sempre vai ter um mais. O mais identifica aquilo que ele quer expor de melhor dele sobre você. Se você tem algo melhor do que ele, ou ganhou algo, ou recebeu algo melhor do que ele, o invejoso sempre vai dizer: bom, é muito bonito, é muito legal, mas ele quer dizer, está nas mãos erradas. Mas não era para você. Mas eu que devia ter isso aí. O invejoso nunca vai se contentar, de fato e verdade, com as suas conquistas. Sabe? É interessante que todo cara invejoso, ele sempre acha defeito no que é perfeito. Pode ser perfeito, mas ele vai achar um defeito. Embora nem tudo na vida é perfeito, mas para quem tem é perfeito. A minha bênção para mim é perfeita, mas por invejoso ele vai achar um defeito no que é perfeito. Sempre. Isso é um fato. Em todo lugar você vai encontrar esse tipo de pessoas. Em todas as repartições, em todos os trabalhos, em todas as igrejas, em todos os cantos. Não é para ter nas igrejas, mas infelizmente tem. Perceba, o invejoso, ele nunca consegue concordar com a tua bênção ou elogiar você olhando nos olhos. Pode perceber. O invejoso, quando ele vai te fazer um elogio, ele sempre está olhando ou por parte do teu corpo ou aleatoriamente. Ele nunca consegue olhar no teu olho e expressar um sorriso de alegria, porque isso faz parte do seu ser. É uma reação química do seu próprio corpo, clinicamente provado, cientificamente provado. A falsidade desvia olhares. Já encontrou gente assim? Dá uma olhadinha para quem está perto de você e diga: já se deparou com um indivíduo desse hoje? Ou durante 2016? Vai vendo. O invejoso sempre provoca a inveja nos outros. Ele é contagiante. Andou com o invejoso, se torna invejoso. O bicho é contagiante. Eu vou te dizer por que ele é contagiante. Porque todo invejoso é pegajoso. Ele não te deixa, irmão. Ele te segue no Facebook, ele te segue no Instagram, ele te segue no WhatsApp. Onde você está, ele está. Ele sabe tudo da sua vida, até mais do que você mesmo. Por que ele tem que saber? Porque é o único jeito de ele ter mais do que você, ou estar sobre você, é ele não te deixar em paz. Pensa num cabra pegajoso, colento. Sabe aquele cara colento? Colento. Onde você está, ele está de olho, com o olhão do Zeca Pimenteira. Sabe? Aquele olhão assim, cuidando de tudo. Fernando, ele vai lá no teu sítio 10 vezes por semana na tua fazenda e olha os teus bois. Fernando não merece, não. Fez nada para ter isso aqui. Eu fiz. Ele não fala, mas dentro ele fala. Vai lá no teu restaurante, Edinho, e come igual um cavalo, mas diz: se ele tivesse colocado um temperinho melhor, eu faria assim. O meu é melhor. E o que é pior, não sai de lá. O pegajoso, ele precisa cuidar de tudo. Ele tem que colar em você para saber o que você ganhou, para saber como é que foi a tua vida. Nem todo pegajoso é invejoso, nem todo, mas a grande maioria, a esmagadora 100% dos invejosos é pegajoso. É incrível. Faz uma análise para você ver se isso não já aconteceu na sua vida.
Ele precisa fazer isso, porque o invejoso é a única maneira que ele tem de se comparar com você, é andando perto de você. Ele se compara em tudo com você, mas ele se compara sempre colocando ele acima de você. Você não percebe. E perceba como todo invejoso, ele é sorrateiro, chega até a ser meio maligno, porque não existe invejoso verdadeiro. Não existe. Todo invejoso é falso. Não existe invejoso que anda com a verdade. Existe invejoso duas caras, é o cara duas caras. Em todo tempo ele vai estar te elogiando de um lado, mas no próximo ele está expondo os teus defeitos, porque ele tem necessidade de sobrepor você. Faz parte dele estar sobre aquilo que você fez. Ele tem necessidade disso, é preciso fazê-lo. E ele não vai poupar ter que expor mentiras para tentar desfazer você, ou levá-lo a uma condição clara de que a inveja dele o fez maior do que você. Perceba que na frente, e isso é fato, irmão, na frente o cara concorda, não, é verdade, verdade, mas quando sai dali, não é bem assim não. Na frente é bonito, nossa, mas que bonita essa camiseta que você comprou, que bonita. Quando você vira as costas, coitada, a camiseta é bonita, mas nele ficou horrível. A malha é boa, mas nele, nossa, não combinou nada. Aquela camiseta no Edson, não deu certo, Deus o livre. A cor não combinou com ele. Detalhe, toda pessoa que é assim, ele sempre vai ter uma fofoca nova todo dia, porque ele atrai as pessoas por meio da fofoca. A isca do invejoso é a fofoca. Ele sempre vai colocar algo no nosso paladar que vai atrair-nos por meio da vida dos outros. Tal é a ideia dele, é nos equiparar no mesmo contexto dele. Perceba? Isso aqui é uma característica que você pode perceber. Observa bem, característica psicológica de pessoas invejosas. Ele tem uma fala normal, aí você chega e diz, olha o que eu ganhei de presente de Natal, olha que coisa linda. O tom de voz muda de imediato e passa a ficar manso. Nossa, é ou não é verdade? Nossa, que lindo. Ele estava todo empolgado, vai falando da festa, você mostrou. Nossa, que lindo. Pergunte para quem está pertinho de você, lembra de alguém? Identifique os caras. É possível identificá-lo. E quando identificar, seja cristão e bloqueie tais atitudes por meio de oração e vida com Deus. Sabe? Outra coisa, todo invejoso é cheio de palavras de lisonja. Ele vem manso, carinhoso, sabe? Lisonjeador. Tão lisonjeador que chega um dado momento que você fica até irritado. Não tem dado momento que você fica, pô, que puxa saco. Irrita. Que você sabe que não é verdadeiro. É lisonja. E olha o que Paulo fala de lisonja, irmão. Paulo era demais, irmão. Ele pega até pesado. Ele escreve aos Romanos, a capital da falsidade. Aos irmãos da igreja em Roma, ele diz no capítulo 15 do seu evangelho, da sua carta poderosa:
aos Romanos. Aliás, é capítulo 16, verso 19. Aliás, vou tentar ler com você um pouquinho mais, do verso 17 em diante. Olha o que ele aconselha. Ele está falando a uma igreja que está cheia de invejosos e contenciosos e tal. E ele diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, pois os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas o seu ventre, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Ele diz que os caras são bons de lábia, sabe? Fala macio e reanima. Entretanto, tudo para capturar, para prender, para roubar tua emoção, para capturar teu intelecto, para te tirar o direito de pensar, na perspectiva de te tirar aquilo que te representa. Por quê? Porque todo ganancioso, todo invejoso é ganancioso. Ele nunca se contenta com o que tem, ele sempre quer ter mais. Ele nunca está feliz com aquilo que Deus deu a ele. Ele tem sempre a necessidade de sobrepor aquilo que lhe foi dado. Eu tenho dito aos irmãos que o invejoso não se contenta em ter algo igual ao seu. O prazer do invejoso não é ter uma camisa igual à sua. O prazer do invejoso é ter a sua camisa e você não ter nenhuma. Esse é o prazer. A alegria do invejoso não é ele ter um carro parecido com o teu. A alegria do invejoso é ele ter um carro que você tinha e agora você não ter. Porque o prazer do invejoso é estar sobre, não é ter igual. Nenhum invejoso quer competir com você no sentido de se igualar. Ele quer que você não tenha para ele sobrepor. Você nunca vai encontrar um cara que tem inveja de ti, que queira se igualar a ti. Mas todo invejoso vai querer passar por cima de ti, que o prazer dele não é dizer, olha o que eu consegui também. O prazer dele é, olha o que eu consegui e você não. O prazer maior é, olha o que eu consegui e você perdeu. Esse é o prazer maior. Não é o adquirir, mas é ver o outro perder. Não é o ter, é ver o outro não ter. Que triste, não é? É por isso que a Bíblia diz, olha só os conselhos bíblicos. Vem comigo. Provérbios capítulo 14, verso 30. Tal é a fala do Eterno. Diz a Bíblia: o coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja apodrece os ossos. Uma pessoa tranquila, ela vai ser sempre cheia de vida. Mas o invejoso, em dado momento, o seu interno é podre. Não está dizendo aqui de uma corrosão química nos ossos, está dizendo de uma corrosão espiritual no seu ser, que nada dele tem vida, mas é podre por dentro. É por isso que Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, bonitos, pintados por fora, mas cheio de podridão por dentro. É isso que quer dizer o salmista, que o invejoso, ele pode ter até uma carcaça bonita, mas o interior da carcaça está apodrecido. É por isso que tudo que ele promove e fala é ruim, porque vem de dentro. A matriz dele está contaminada.
Ainda, o sábio em Provérbios 27, vem comigo, ele diz, Provérbios 27:4, ele fala como é difícil lidar com a inveja. Ele diz assim, ó: cruel é o furor, e impetuosa a ira, mas quem pode parar na presença da inveja? Ele está dizendo, a ira é difícil, o furor passa, mas quem consegue ficar diante do invejoso? Quem consegue viver diante do invejoso? Quem consegue ser feliz com o invejoso? Fala a verdade. É diante disso que você percebe que a dureza da inveja é um câncer que não só corrói quem está tendo, mas alcança quem está perto. Perceba por que é podridão e por que ela não passa. Por que ela é tão difícil de ser vencida? Quem consegue parar um coração invejoso é só o dono desse coração. Quem consegue mudar o invejoso é só o próprio invejoso. Por quê? Porque o seu ser por dentro está apodrecido. E ninguém consegue mudar o outro por dentro, irmão. Você consegue moldar alguém por fora, mas por dentro ninguém consegue mudar o outro. Só Deus pode mudar. A pessoa por si mesmo tem que querer mudar. Perceba o que Jesus disse. Vem comigo, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Olha o que disse nosso mestre. Verso 21 ao 23. Disse Jesus: pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então tem que sarar aqui dentro para poder sarar por fora. É por isso que a inveja é a podridão dos ossos, que é dentro. Só Jesus pode mudar o cara por dentro, mas ele tem que querer. Ele tem que querer que Jesus entre lá dentro e aceitar a palavra de Jesus. É por isso que Deus disse em Êxodo, no capítulo 20, verso 17, dizendo como um dos mandamentos: não cobiçarás, porque a cobiça é irmã da inveja. A inveja deseja o que é dos outros. A cobiça, na fala de Jesus, é a prática tomando o que é dos outros, ainda que seja na mente. Perceba? Olha o que Tiago diz. Vem comigo. Tiago, no capítulo 3, verso 13. Diz Tiago: quem entre vós é sábio e é entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas boas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Meu Deus do céu. Olha o que o Tiago está dizendo: que a inveja que nasce daqui de dentro é terrena, é animal, isto é, sem racionalidade, e é diabólica.
Então significa que o invejoso é filho do diabo. Que coisa mais triste. E continua Tiago dizendo: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Você já viu um ambiente onde tem um cara invejoso ter plena paz? Não, fala a verdade. Pergunte aí para quem está ao seu lado: você já encontrou um ambiente cheio de invejosos de plena paz? Fala a verdade. É impossível. É impossível. Perceba que Paulo fala algo assim aos Gálatas, no capítulo 5, verso 26. Vem comigo, eu estou terminando aqui, irmão. Gálatas 5, 26. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aqui há duas coisas que irritam o homem. Primeiro, o autoconvencimento. Segundo, a inveja. O que deixa a gente realmente irritado é você estar do lado de um cara super convencido, não é não? Já pensou? Você está do lado de um cara onde você fala: meu irmão, você diz A, ele diz ABCD. Você diz uma frase, ele diz um sermão. Sabe, tudo dele é melhor, ele é o alto, ele é o Deus de toda prova. Glorificado seja eu, bendito seja o meu nome. Não é não? É difícil você conviver com gente assim. Se irrita com tal procedimento. E o mesmo é com o invejoso. Porque chega um dado momento que cansa você, irmão. Sabe? Te enoja o mais do invejoso. Perceba que a inveja nasce exatamente quando eu coloco meu olhar no sucesso dos outros e não nos outros. Diga comigo: a inveja nasce quando eu coloco meus olhos no sucesso do meu próximo e não no meu próximo. Quando eu passo a olhar para o sucesso do Hélio e não para o Hélio, a inveja nasce. Quando eu passo a olhar para o sucesso do Guinter e não para o Guinter, a inveja nasce. Quando eu passo a olhar para o sucesso do Jefferson e não para o Jefferson, a inveja nasce. Eu não tenho inveja do Hélio, mas tenho inveja do sucesso do Hélio. A pessoa não tem inveja do Danilo, tem inveja do sucesso do Danilo. Ele não tem inveja de você, ele tem inveja do que você veste, do que você tem, do que você faz. Ele deveria ter inveja do que você é, e não daquilo que você faz ou tem. É por isso que Jesus ensinou no Sermão da Montanha as 9 bem-aventuranças da vida no reino. Lá ele ensina que o importante não é você ter ou fazer, mas é ser. Se eu olhasse apenas quem você é, então a inveja não nasce em mim. Mas porque eu olho o que você tem ou o que você faz, então eu passo a desejar o que você tem e o que você faz. Perceba que isso tem inúmeras passagens, mas 1 Samuel 18, 25, você encontra o Saul olhando para o sucesso do Davi, e imediatamente nasceu no coração dele a inveja de Davi. A Bíblia diz, veja, Tito, no capítulo 3 e verso 3, rapidamente, Tito 3, verso 3, ele diz assim: outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade de nosso Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com homens,
não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que Ele derramou ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele fez isso, nos propiciando um meio de abandonar o sentimento invejoso, ganancioso, faccioso. É por isso que Pedro escreve na sua primeira carta, deixe achar-me, 1 de Pedro, por bondade, no capítulo 2, o verso 1, ele diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano, e fingimentos, e invejas, e toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação, agora que já provastes que o Senhor é bom. Por que temos que fazer isso? Porque segundo Jó, no capítulo 5 e o verso 2, ele diz que a inveja mata. E é verdade. Olha o que diz Jó: o ressentimento destrói o louco, e a inveja mata o tolo. Se a inveja mata, a gente precisa cuidar, observar se tem alguma parte dentro de nós que inveja o nosso irmão. Até porque não é difícil de você encontrar isso no contexto bíblico. Perceba, Raquel teve inveja de Lia, porque Lia tinha filhos, ela não tinha. Os irmãos de José tiveram inveja de José, porque o Jacó amava José mais do que os seus irmãos. Você percebe que os irmãos de Moisés tiveram inveja de Moisés. Miriam teve inveja de Moisés e ficou leprosa lá no deserto. E Moisés teve que interceder diante de Deus para deixar de ser leprosa. Você percebe que Saul teve inveja de Davi por causa do sucesso de Davi. Davi teve inveja de Urias por causa da mulher de Urias. Você percebe que Judas teve inveja de Jesus. E os fariseus e saduceus, segundo Mateus 27:18, mataram Jesus por causa da inveja. Por causa da inveja, venderam e mataram Jesus. O que te faz pensar que uma pessoa invejosa não vai matar os seus sentimentos, não vai matar a sua vida, não vai matar os seus potenciais, não vai matar inclusive seus sonhos? O que faz pensar a nós que estamos isentos de sentimentos egoístas e de inveja? Mais do que nunca nós temos que olhar para dentro de nós e verificar, quando olhamos um bem do próximo, se olhamos isso para glorificar a Deus na vida do próximo, ou se olhamos isso desejando ter o que o próximo tem. E costumeiramente nós observamos os bens do próximo, e o segredo para que a inveja não domine o nosso ser é simplesmente não dar atenção aos bens do próximo, mas ao próximo. Quando pegar, olhando o carro do seu irmão, olha direto para o seu irmão e diga de imediato: glorificado seja Deus na sua vida pela bênção que Ele tem te dado. Porque esse antídoto vai anulando o princípio de inveja que o maligno quer plantar aqui dentro. E não se engane, meu irmão. Pastor Hélio falou que todos nós temos uma onça aqui dentro. Alguns de nós têm um dinossauro, outros têm um urso, outros têm uma tigresa que está aqui dentro cheia de defeitos e pronto para botar para fora. Não se engane. A inveja, a maledicência, o ódio, a ira, a raiva, o furor, o adultério, a cobiça, a fornicação, está tudo aqui dentro, agasalhado, guardado, escondido, às 7 chaves, coberto pelo sangue de Jesus. E se eu marcar bobeira, tudo isso vem para fora. Se eu der uma brecha, essa carne aparece. É por isso que eu tenho que me guardar. É por isso que eu tenho que fazer análise dentro de mim todos os dias e olhar para mim mesmo. Meu irmão, se tem um lugar para você vislumbrar as falas invejosas, se chama Facebook. Você consegue ver os olhos dos caras nas frases.
Não é não? Fala a verdade. Hã? É ou não é verdade? Meu irmão, o treva é o tal do Facebook. Pensa numa ferramenta endiabrada, irmão, que deveria ser proibido, porque Facebook é o lugar de você mostrar a sua vida para os outros. E os outros se alimentam daquilo que a gente mostra, como um mecanismo injetador de inveja no ser. Por isso, antes de a gente olhar se tem gente invejosa do nosso lado, é preciso olhar para dentro de nós mesmos e ver se estamos invejando alguém. Porque do contrário, se apenas apontarmos os invejosos ao lado, já estamos nos autodeclarando imunes à inveja, já nos cometemos pecado. Antes de olhar o cisco no olho do irmão, vamos olhar a trave no nosso olho. Antes de julgar o nosso irmão, disse Jesus, julgue vós a si mesmo, pois na mesma medida que julgardes, sereis julgados. Esse é um tempo de viver mais do que falar. Tenho lutado para dizer à equipe de pastores que trabalham que o sucesso de um líder não está naquilo que ele constrói, mas está naquilo que ele fala e faz. É a fala que determina o meu sucesso. E se a gente não atentar para esses valores que são essas poeirinhas aqui dentro, é preciso varrer o coração. Por isso eu te convido essa noite, sim, nós vamos entrar um ano. Quarta-feira poderia ser um culto de libertação, de tal, e de ungir você, e de vender a vassoura ungida, o cimento da fé, podia vender o martelão da graça, o prumo do Espírito Santo. Meu irmão, tem tanta mercadoria que daria para a gente vender e ganhar um dinheirinho aqui, tem tanta coisa, dá para fazer um shopping center da fé. De fato é verdade, nós teria um para cada mês do ano, mas o Espírito Santo tem levado a gente a pensar que esse é o momento de tratarmos internalizadamente o nosso ser, para que sejamos verdadeiramente discípulos do Cristo. Em todos os lugares que a gente tiver, a luz do Evangelho brilhe em nós, e não sejamos achados como aqueles que são chamados pedras de tropeço. Afinal de contas, foi Jesus quem disse que é mister que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vem o escândalo. Disse ele, é melhor este pegar uma pedra de moinho, amarrar no seu pescoço e atirar-se ao mar. Uau! Jesus disse, se suicide é melhor do que você fazer escandalizar uma pessoa. Já pensou o conselho de Jesus? É de se suicida, mas não escandaliza alguém. É isso que Jesus está dizendo. Por isso, vamos olhar para dentro de nós mesmos, ver se há algum sentimento faccioso, invejoso aqui dentro de nós. Toda inveja provoca facção, separação, divisão, contenda, falatórios. Toda inveja. E cabe a nós olhar para dentro de nós mesmos. Queria que você se colocasse em pé. Tem um teclado, um louvor aqui, por favor. Está vendo essa pessoa bonita pertinho de você? Bonita de fato e verdade. Como disse, ao menos em construção. Perceba que essa pessoa que está aí do teu lado, do jeito dela, se você quiser olhar para ela agora, você vai encontrar inúmeros defeitos. Você vai encontrar de cara. Ela não precisa nem conversar com você, e você já vai fazer uma lista estereótipa de tudo aquilo que você acha que ela poderia ser diferente. É ou não é verdade? Você pode olhar para mim e dizer, o pastor tem barrigão, cabeça chata, orelhudo, cabeçudo, e você vai apontar um monte de defeitos. Um monte.
Assim como essa pessoa que está aí do teu lado. E se ela falar, aí você vai fazer uma lista ainda maior. Mas a ideia de Jesus em varrer a casa não é que os outros varram. A parábola não mostra as vizinhas ou os vizinhos varrendo a casa. A parábola mostra a dona da casa varrendo a casa. Diga para quem está pertinho de você: quem tem que varrer a minha casa sou eu. Então varre a tua, que eu varro a minha. Agora perceba que há uma lição de Jesus aqui. Quem varre a casa são os próprios donos. Mas quem se alegra com os valores encontrados são os colegas e os vizinhos. Quando eu e você varremos a nossa casa e tirarmos toda a poeira da inveja, da maledicência, que eu vou falar outro dia, da preguiça, que eu vou falar outro dia, da procrastinação, que eu vou falar outro dia, sabe? Da desonestidade, de tanta coisa que eu vou falar ainda. Quando a gente varrer isso, nós mesmos varrer, essa pessoa que está aí do teu lado vai se alegrar bastante, porque ela não vai ver mais a poeira, ela vai ver a dracma, o valor perdido, mas agora encontrado. Então quem varre sou eu, mas quem se alegra é minha esposa. Quem varre é você, mas quem se alegra é quem está perto de você. Disse Jesus que a alegria das amigas foi total, porque se alegraram junto com a dona da casa, com a casa limpa e com o tesouro achado. Tem tanta coisa boa dentro de você, irmão. Eu queria que você soubesse que você é uma fonte de tesouros infinitos. Eu vou dizer de novo que você não entendeu. Você é uma fonte de tesouros infinitos. Se você conseguisse olhar dentro desse baú, aí no seu coração, irmão, meu irmão, tem tanta riqueza aí dentro, que se você soubesse quem está sentado ao teu lado, você pagaria um jantar para ele. Diga para quem está perto de você: se você soubesse quem está do teu lado aqui, a riqueza que tem aqui dentro, sua irmã ia pagar um jantar. Deus nunca ia investir o filho dele em um baú vazio. Guarda isso no teu coração. Deus nunca iria investir o filho dele em um baú vazio. Você é um baú cheio de riquezas insondáveis de Deus. O diabo quer tirar tudo isso com a sua poeira nojenta, mas hoje a gente vai varrer ela, e só vai ficar o baú de ouro escondido que Deus quer mostrar e extrair essas pedras preciosas, e as pessoas glorificarem a Ele por causa de você. Queria que você fechasse seus olhos. Não vou te convidar para vir à frente. O convite é para que você autoanalise a si mesmo, e se quiserdes, varre a sua própria casa a partir de hoje. Vai para casa meditando nisso, pensando, tentando achar aí no cantinho do seu ser se existe algum sentimento faccioso que promova dissensão oriundo da inveja. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é que limpa. Foi Jesus, o teu filho, Pai, quem orou a ti dizendo para que o Senhor pudesse nos purificar com a sua palavra, e que a sua palavra nos santifica, porque ela nos lava de dentro para fora. Então a primeira coisa que eu te peço, Senhor, é que a tua palavra, ministrada pelo teu Espírito Santo, usando esse pobre vaso, possa ser impregnada no nosso coração, a começar por mim, meu Pai. Que eu consiga cada um desses versículos, cada uma dessas frases,
abrigá-la ao meu coração e de tal maneira criar como um filtro para ver se há em mim esse sentimento faccioso. Pois eu não quero carregar nenhum sentimento de inveja com aquilo que o Senhor tem dado ao meu irmão, ao meu próximo. Eu quero me alegrar, Senhor, com o sucesso de cada cristão que está aqui. Eu quero que eles cresçam, eles se tornem infinitamente maiores do que eu. Meu desejo, Senhor, e Tu sabes disso. E não quero, Pai, de maneira nenhuma que eu possa ser enlaçado por meio dessas setas malignas, dessas poeiras que tem tentado impedir com que os valores que o Cristo viu e colocou dentro de mim sejam eles obscurecidos pela sujeira da minha casa que outro vê e eu não consigo ver. Então que esta noite, Pai, que o Teu Espírito Santo nos leve a ver dentro de nós e ver se há em nós um espírito reto, se há em nós um coração quebrantado, se há em nós uma alma pura, faminta. E tudo que eu posso te pedir é que nos coloque no seu raio-x, que a sua máquina espiritual, que nos faz uma ultrassom por dentro das nossas entranhas espirituais, que sonda a minha alma, que esquadrinha os meus rins, que vasculha a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, que discerne os pensamentos e as intenções do coração, Senhor. Que saiamos daqui essa noite limpos. Nos perdoa pelos momentos que somos alvejados pelas setas da inveja. Nos perdoa por não ter condições de olhar para dentro de nós mesmos todos os dias, mas queremos isso fazer. E se posso pedir, Senhor, como disse Davi, nos livra da alma invejosa, nos guarda do coração soberbo, nos livra daqueles que nos cercam para cobiçar aquilo que o Senhor tem de bom grado nos dado. Senhor, nos impeça nesses dias festivos de ter prazer na roda dos escarnecedores. Nos impeça, Senhor, de andar com os pecadores e de sentir alegria com as conversas maldosas daqueles que não te entendem, mas que a nossa luz possa iluminar os corações em trevas daqueles que perto de nós estiverem. Que não sejamos influenciados pela pressão do mundo, mas que possamos inspirar o mundo a querer o reino de Deus. Retira, portanto, de nós, Pai, todo coração invejoso, todo sentimento de inveja pelo sucesso do meu irmão. E eu quero em Cristo esta noite, Pai, declarar que o meu desejo será ver o meu irmão crescer mais do que eu, ser maior do que eu, para que o Teu nome nele e em mim seja glorificado. Eu lhe peço isso, Senhor, nos perdoa, nos sara, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te faço o último pedido, irmão, que é duplo. O primeiro, perdoe-me por alguma coisa que isso brotou, ou te fez, ou eu lhe provoquei brotar em você. Me perdoa, seja qualquer for o sentimento. E o segundo pedido que eu te faço, no nome de Jesus, é você abraçar ao menos 5 pessoas e de alguma maneira plantar no coração seu e no coração dessa pessoa esta frase: diga, irmão, eu quero que você cresça mais do que eu vou crescer, em nome de Jesus. Se a gente conseguir fazer isso de coração e de fé, já é um antídoto contra o sentimento de inveja. Você consegue sair do teu lugar e dar um abraço apertado em pelo menos 5 pessoas e dizer: o meu verdadeiro desejo é que você cresça mais do que eu cresço, que você se torne maior do que eu cresço. Meu desejo é esse, que
você cresça muito mais, não em tamanho, mas em grandeza. Que o Senhor te faça grande. Meu desejo é que você cresça, Adri, em tudo, na graça, no conhecimento, no dinheiro, na riqueza. Que o Senhor os faça crescer abundantemente, te faça prosperar em tudo. Que o Deus de paz multiplique a sua prosperidade e te faça crescer, em o nome de Jesus. Um grande abraço, Deus os abençoe.